Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa, e passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui estamos nós, mais uma vez, reunidos na casa do Senhor. Como eu costumo dizer, como é bom estar na casa do Pai. E hoje celebrando o Dia dos Pais, né? Como é bom estarmos atentos à palavra de Deus, que é o nosso Pai. Palavra que nos estimula, palavra que nos ergue, palavra que nos coloca de pé, palavra que nos faz caminhar, apesar das dificuldades, dos problemas, das intempéries da vida, dos desafios que a vida vai nos propondo. Como é bom estar na casa de Deus. E Deus vai falando conosco, Deus vai tocando no nosso coração, Deus vai nos incentivando e nos mostrando verdadeiramente o caminho na qual nós devemos seguir. E a liturgia de hoje, como sempre, ela tem alguns pontos para que a gente possa meditar, pensar, refletir e colocar na nossa vida como um meio de salvação, como um meio de cura, de libertação para nossas vidas. Então nós começamos a perceber que Deus é um Deus de amor. É um Deus que nos ama incondicionalmente. Um Deus que nos chama
a viver uma experiência com Ele. Mas não só uma experiência qualquer, mas é uma experiência profunda. Uma experiência que pode, com toda certeza, mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida, como diz aquele jargão, da água para o vinho. Mas é preciso, então, que a gente esteja atento àquilo que Deus fala conosco, aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos interpela. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra de Deus, mas a gente não permite que essa palavra penetre profundamente na nossa vida e no nosso coração. Porque muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para aquelas palavras que Deus vai nos interpelando. Palavras que muitas vezes são palavras duras, palavras difíceis de naquele momento a gente aceitar. Porque Deus é um Deus que nos corrige. Mas nos corrige por quê? Porque Ele nos ama. E por nos amar, Ele quer o nosso bem. Como você, pai, corrige o seu filho, com amor. E muitas vezes o corrige ali naquela situação enérgica, né, digamos assim, com a autoridade de pai na qual Deus deu a você, na qual muitas vezes os filhos não aceitam muito. Não aceitam muito. Porque os filhos, quando eles começam a crescer, eles querem bater as asas. Não é assim? Eles querem fazer o que eles querem. Eles querem viver aquilo que é o ideal deles, é o sonho deles, né? E não está errado, não. Mas só que esses filhos que não devem ser corrigidos pelos pais, quando eles crescerem, quando casarem, tiver os próprios filhos, eles vão agir da mesma forma. Da mesma forma. Porque é assim que o pai age. É assim que o pai cuida dos filhos. E por isso, na primeira leitura de hoje, está lá, pai Abraão, pai da fé. O pai que conduziu um povo pela fé. E demonstrou uma fé muito grande quando o Senhor pediu o seu único filho. Que ele pediu tanto ao Senhor, que queria um filho. A esposa queria um filho. E Deus deu o único filho a ele. E lhe pediu em sacrifício esse único filho. Olha a fé deste homem. E quando ele estava prestes a sacrificar Isaac, o que ele fez? Deus entrou e disse, não, você já demonstrou a sua fé por mim. É uma fé muito grande. É uma fé inabalável, na qual eu e você, cada um de nós, precisamos viver essa fé. E essa fé está presente no meio de nós. Mas só que muitas vezes nós não vivemos essa fé como deveríamos viver. Porque qualquer problema, qualquer coisa nos abala, não é assim? Qualquer coisa a gente já desmonta, a gente já entra em pânico, não é assim? Mas cadê a nossa fé? É a nossa fé em Deus que nos faz superar as adversidades, as dificuldades do dia a dia. Por isso Ele deu o Espírito Santo como algo de fé, para que a gente possa viver esse Espírito Santo plenamente em nossas vidas e colocar em prática a sua vontade. Então eu preciso externar esta minha fé através dos meus atos. Às vezes dá vontade de largar tudo, deixar tudo, sim, dá. Porque nós somos humanos, né? Às vezes a cruz pesa, né? A cruz pesa e a gente quer largar. A gente não aguenta, né? A gente chora diante de Deus, Senhor, não aguento mais tanto problema, não aguento mais tanta situação complicada, não aguento mais essa minha família, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Senhor, me livra disso tudo. Não é assim? Mas só que a gente esquece uma frase que Jesus disse para nós. Quer me seguir? Pega a tua cruz e venha. Ora, então você vai seguir Jesus com problemas. Você vai seguir Jesus com dificuldades. Você vai seguir Jesus com perseguição. É assim que é a vida do cristão. O cristão segue Jesus com toda a sua realidade, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades. Não adianta você achar que, eu estou seguindo Jesus, não tenho mais problemas. Está completamente enganado. Quando nós abraçamos a cruz de Cristo, a palavra já diz, prepare para as provações, se prepare para as perseguições, porque elas virão. Que nós vamos estar lutando contra o mundo, né?
E o mundo sempre vai nos oferecendo os caminhos demais, o mundo vai sempre nos mostrando outras direções, que infelizmente vai nos distanciando dos caminhos que nos levam à salvação. Então é uma briga muito grande dentro de nós, para fazer a vontade de Deus contra a nossa vontade. Porque muitas vezes é a nossa vontade que às vezes é mais fácil. Não é assim? Fazer a vontade de Deus requer uma mudança muito grande. Requer uma maturidade muito grande para viver esse Cristo por inteiro em nossas vidas. E muitas vezes nós queremos viver o que o mundo nos oferece, que é muito mais prazeroso. Não tem um comprometimento com nada. Eu estou no mundo, eu estou no lema, naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E a vida leva mesmo, mas leva para longe dos caminhos de Deus. Então eu preciso trazer a minha vida para junto do Pai e viver essa graça de Deus. Por isso o Senhor, na primeira leitura, Ele renova a sua aliança com o seu povo. Ele é um Deus fiel, é um Deus de promessa. É um Deus que promete a salvação a todos aqueles que o colocarem em primeiro lugar na sua vida. É um Deus que jamais vai abandonar você. Mas nós abandonamos o Pai. Nós deixamos o Pai. Nós seguimos vários caminhos. Principalmente os caminhos, que eu volto a dizer, que o mundo nos oferece. Mas o caminho de Deus é um caminho tortuoso. É um caminho de luta, é um caminho de perseverança. Não é um caminho qualquer. É um caminho que te leva à salvação eterna, à felicidade eterna. Enquanto o caminho que o mundo nos oferece é um caminho de felicidade efêmera, passageira. E muitas vezes nós queremos isso. Sermos felizes no mundo, mas infelizes a eternidade. Então eu preciso escolher. Por isso que Jesus coloca diante de nós algo para que você possa decidir na liberdade que Ele te deu. Coloca diante de ti a vida e a morte. A decisão é tua. A decisão é somente tua. Mas ninguém pode decidir por você. Mas o que é a morte? É o afastamento de Deus, né? É mergulhar profundamente num pecado e não querer sair dele. É fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Isso é a morte. E o Senhor apresenta a vida. A vida é com Ele. Porque Jesus vai dizer, num certo momento, é o seu caminho, a verdade e a vida. Eu preciso, então, abraçar esse Cristo. Abraçar esse Deus. E deixar que Ele me conduza. Mesmo que seja um caminho difícil, complicado, mas é o caminho certo e correto para chegar à salvação. Então Ele faz uma aliança conosco. É o que está na primeira leitura de hoje. E é essa aliança que se perpetua até hoje na nossa vida. Mas para aqueles que querem seguir o Senhor. Para aqueles que querem realmente chegar ao céu. É uma aliança que se perpetua, mas que passa por todas as dificuldades da vida. Mas aí eu pergunto, será que a gente quer manter essa aliança com o Senhor? Será que realmente a gente quer continuar vivendo essa aliança com o Senhor? Porque vai depender somente de você. Por isso o Senhor te convida sempre a estar com Ele. Todas as vezes que você participa de uma Santa Missa, essa aliança ela é renovada. Ela é renovada porque Deus quer que você esteja um dia com Ele. E por isso Ele vai te animando, vai restaurando a sua vida. E vai te interpelando todas as vezes que você escuta a sua palavra. É um Deus que quer nos salvar. É um Deus que não quer nos condenar. Jamais. A condenação somos nós mesmos que procuramos com os nossos pés. Ele nos mostra o caminho que nos salva. E muitas vezes nós não queremos isso. Mas aí existe a fé. E é essa fé que vai nos manter no caminho do Senhor. Sem ela, a gente perece. Sem ela, a gente chuta o pau da barraca. Sem ela, a gente larga tudo. Porque é somente pela fé que nos mantém firme com o Senhor. E é nessa fé que nós aguardamos a vinda do Senhor. É o que está no Evangelho de hoje, né? Jesus virá, ora, mas Ele não vai dizer para você, olha, amanhã, 3 da tarde, eu estou aí na tua casa, viu? Me aguarde, me espere. É ruim. Jesus não vai dizer isso. Ele vai chegar sorrateiramente, como está dizendo aqui, como um ladrão. Ele virá. Ele virá para resgatar a sua igreja e chegará em horas inoportunas.
Quando você menos esperar, Jesus está chegando. E aí? Como vai estar o seu coração? Como vai estar a sua vida? Como vai estar o seu caminho? A gente precisa aprender a entender que para chegar ao céu, eu preciso permanecer firme na presença de Deus. Então Ele virá. Então Ele vai contar essas parábolas que está hoje no Evangelho. De um patrão que chega de uma festa tarde da noite. Ele quer chegar e encontrar o que? Os operários, os empregados, abrindo a porta para ele chegar. Para ele entrar. Não importa o horário que seja. 4, 3 horas, não interessa. Ele quer que os empregados dele estejam de prontidão para esperar ele chegar. Depois vai usar do ladrão. O ladrão, ele não avisa que vai roubar a sua casa. Avisa? É ruim, hein? Ele chega sorrateiramente, porque se avisar, você vai estar lá esperando ele, né? Vem que eu estou te esperando aqui. Tem uma surpresinha para você, né? Então o ladrão não vai dizer isso. Ele vai chegar sorrateiramente para roubar aquilo que é teu. Olha como é que Jesus vai usando essas analogias para a gente possa entender o que Ele quer de você. Ele quer que você seja um homem ou uma mulher sóbrio e vigilante a todo instante, a todo momento, né? Orai e vigiai sem cessar. É isso que Ele quer de você. E a gente vacila. A gente vacila na nossa fé. Nós vacilamos na nossa caminhada. Quantas vezes caímos, não é assim? Quantas vezes fazemos o mal que nós não queremos? E às vezes fazemos sabendo que estamos fazendo. Mas o Senhor espera que nós entendamos isso. E buscamos o caminho certo da salvação. Então Ele vai contar essa parábola. O Senhor virá resgatar a sua igreja. É como se Ele chegasse aqui agora, entrasse por aquela porta, se colocasse aqui de pé e falasse: comunidade Bom Jesus, comunidade que tem o meu nome, eu vim buscar vocês. Uma pergunta que não quer calar: quem aqui está pronto para ir hoje com o Senhor? Quem tem coragem, levanta a mão para mim. Eu estou pronto. Ai, meu Deus. Misericórdia. Vai todo mundo para o inferno? Misericórdia de vida. Então, se o Senhor vier hoje, o inferno vai aumentar a população. Meu Pai eterno. Estamos perdidos. Vocês estão entendendo a gravidade? Ele pode chamar você a qualquer momento. Hoje você não pode, às vezes você nem vai terminar o dia hoje. Que talvez Ele vai pedir a sua vida hoje, a minha, não sei. Amanhã, talvez, eu não sei. Mas a qualquer momento o Senhor vai pedir a sua vida. Não é assim? E como está você hoje diante de Deus? Por isso é uma preparação constante, orar e vigiar sem cessar. A gente precisa mudar a nossa vida constantemente, buscar Deus constantemente, se converter constantemente, estar na presença de Deus constantemente. É um convite que Deus faz para nós. E nós estamos aí, perdendo, esse sentido da nossa vida. Nós podemos ser chamados a qualquer instante. E aí? Como está você hoje? Então a gente precisa mudar, transformar a nossa vida. E isso é somente através da fé, de uma conversão contínua. Senão a gente corre o risco de perder a nossa salvação. E por isso eu preciso fazer a vontade de Deus. É um Pai de amor, é um Pai amoroso. E hoje nós celebramos o que é o Dia dos Pais. Aí eu abro os parênteses para dirigir hoje um pouquinho aos pais. Os pais presentes, pais ausentes. O pai que Deus deu a ele a incumbência de ser o provedor de uma família. Um provedor não só de coisas materiais, não. Mas um provedor da palavra de Deus. O pai é aquele que educa os seus filhos na fé. O pai é aquele que ama os seus filhos, então o educa na fé com amor. O pai é um exemplo para os filhos, tem de ser um exemplo para os filhos. E muitas vezes nós não vemos isso, não é assim? Quantas comunidades que nós participamos, quantas comunidades que eu, como pastor, vejo, que muitas vezes só está a mulher na igreja, e cadê o pai? Só Deus sabe onde está. Né? Se estiver trabalhando, amém, glória a Deus, mas muitas vezes não está trabalhando.
está em casa deitado, né? Aquele pai que nunca se esquece de dizer para a mulher: está indo para a igreja, reza para mim. Não é assim? Aquele pai que pede para que a esposa reze. É a função do pai rezar. É a função do pai trazer os filhos à comunidade. É a função do pai educar os filhos na fé. Mas só que a gente não percebe isso porque muitos pais dão mau exemplo. Muitos pais dão mau exemplo. Porque o pai é que tem que levar os filhos para a igreja. O pai tem que educar o filho na fé. Porque a primeira igreja é a família, a primeira igreja doméstica. Então são os pais que têm que educar os filhos na fé. Não é função da catequista. A catequista vai auxiliar os pais educando os filhos na fé, mas quem tem que educar os filhos é o pai. É o pai. É o pai que tem que ser pai de verdade. Porque na hora de fazer é bom. Não é assim? É ótimo. Mas na hora de educar, tira o corpo fora. Na hora de ser pai, verdadeiramente não quer ser pai. Então o pai ele é responsável pela educação dos filhos e vai ser cobrado quando chegar diante de Deus. Porque o pai Deus Pai deu ao pai a condição de quê? De educar os seus filhos. Então o pai precisa entender isso. Mas só que tem muitos pais que não dão exemplo, nem na igreja vem. Nem na igreja vem. O que vem só a mãe. E vem os filhos, e olhe lá. Feliz a família quando tem um pai que educa os seus filhos na fé, vem à igreja, onde a família toda participa, onde a família está ali, vivendo com um pai que realmente tem uma fé. E educa os seus filhos. Hoje as coisas não estão assim mais. Hoje está difícil. E os filhos imitam os pais. Não é assim? Aquele jargão, está o pai, está o filho, não é verdade? Se o pai não vem à igreja, o filho também não vem. Não vem. Ah, se o pai não vai, eu também não vou. Mas são os pais que são responsáveis. Depois os pais vão chorar amargamente o filho que pegou o caminho errado. Não adianta depois chorar porque um filho está na cadeia preso porque o pai não deu a educação que deveria dar. Não adianta o pai pegar, chorar em cima do caixão do filho com 13, 14 anos porque foi tirado da sua vida nas drogas, na violência, porque foi responsabilidade do pai cuidar do filho. O pai não cuidou, não educou como deveria educar. Se educando já está difícil, imagine não educar. É responsabilidade do pai. Como Deus Pai nos educa e quer a nossa salvação, vocês pais têm que educar os filhos para que eles busquem também a salvação, mesmo que os filhos às vezes fiquem aquela cara de maracujá de gaveta, quando é corrigido pelo pai. É assim que a gente fica. Mas o pai, quando faz a sua parte, Deus está vendo. Deus sabe que o pai fez de tudo para que aquele filho pudesse seguir o caminho na qual ele, através de Deus, conduziu para que seja um caminho bom. Agora, se o filho não quiser, paciência, mas Deus viu que o pai fez o melhor para os filhos. Porque nós seremos cobrados, eu como pai de todos vocês, olha só, que padre é pai. A minha fé tem de ser uma fé para superar as dificuldades de educar uma comunidade, porque não é fácil. Não é fácil o pai educar uma comunidade, um padre educar uma comunidade, não é fácil. Com tantas pessoas diferentes, com tantas pessoas com pensamento diferente, com tantas pessoas com briguinhas uma com a outra, com tantas pessoas com desentendimento, e o padre, ele tem que estar ali para reconciliar as pessoas. Não é assim que vocês não fazem com os irmãos quando brigam? O pai não senta com os irmãos, fala, vamos dar as mãos, vamos dar, vocês são irmãos, não é assim? E o padre tem essa função na comunidade, de fazer com que as pessoas voltem a se conversar, voltem a se amar, voltem a se perdoar, voltem a viver a comunhão, voltem a viver a unidade. Mas como é difícil a gente colocar na cabeça dos filhos espirituais que eles precisam viver a unidade. Senão a Eucaristia para eles é uma condenação, é uma morte, não é salvação. Mas os filhos mais velhos querem ouvir? É nada. Eles continuam reduto em não perdoar, em não viver a unidade, em não buscar a salvação. E o padre chora, o padre fica triste, porque aquele caminho que eles tomaram
vai levar eles a perder a salvação. Como o pai vê os filhos no caminho errado, ele olha e vai dizer: meu filho vai perder a vida a qualquer momento, eu já fiz de tudo. Não é assim? Então a vida de ser pai não é fácil, não é fácil. Mas esse pai, por fé, ele tem que se manter unidos, para que a sua família seja uma família na qual a palavra de Deus possa ser plena, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não é fácil uma família por inteiro servir ao Senhor. A gente vê várias famílias na igreja, mas falta o pai, falta os filhos, ou às vezes vem os filhos, falta o pai, ou às vezes vem a mãe, falta, e assim vai. Muito difícil a gente ver uma família completinha, seguindo fielmente os mandamentos de Deus. E quando a gente vê, louvado seja Deus por essa família que entendeu que ela toda precisa servir ao Senhor. Então hoje o Senhor olha e vê que muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que precisa ser vivido, que a vontade de Deus é em nossas vidas. Então que hoje nós possamos entender, a aliança com Deus nos faz perseverar na fé e esperar com prontidão a sua vinda. E por isso precisamos fazer a vontade do Pai. Senão nós vamos continuar vivenciando somente a nossa vontade e não aquilo que Deus quer, para a honra e glória no seu santo nome. Amém. Amém. Olha aí para o seu irmão, aquele sorriso de quem entendeu a mensagem de hoje. Anima o seu irmão, anima a sua irmã e fala para ele, para ela, e olha, vamos viver a fé no Pai ou não vamos? Fala aí com ele, fala aí para ela, precisamos viver a fé no Pai, porque somente essa fé é que nos faz chegar um dia à salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém. De pé, professamos, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,